Deus é bom. E o nosso Deus é digno de louvor, de adoração. E é tão bom, né? A gente estar na casa do nosso Pai. É tão bom a gente ter uma esperança, uma certeza, um futuro certo, cheio de esperança, cheio de paz. É tão bom saber para onde a gente vai. É tão bom entender o que é bom, o que é ruim. Entender o que são coisas naturais, o que são coisas espirituais. Entender que nós podemos passar por fogo, por água, por problemas que todos vamos ter, mas entender que, acima de todas as coisas, nós temos um Deus que nunca se afasta, que nunca desiste de nós. Um Deus fiel, que nunca desiste das nossas vidas. E a gente realmente, nós somos privilegiados, meus irmãos. Privilegiados. Eu estou fazendo um curso, né? Um curso da odontologia. E eu convivi com pessoas, né, nesse primeiro módulo, que não são crentes, né, ainda. Minha gente, o mundo está perdido mesmo. O pessoal não entende, não. Às vezes, não, todo mundo tem problema e começa a falar o que eles acham. Mas a gente não fala o que a gente acha, a gente fala o que a palavra diz. E é muito certeza. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, muito obrigada. Uma gratidão subiu no meu coração de ter a certeza de que nosso Deus é fiel e essa palavra não falha. Eu disse, meu Deus, nós somos privilegiados por ter essa palavra. Somos privilegiados naquele dia que nós fomos salvos. Que Ele nos amou primeiro, que Ele nos alcançou, que nos proporcionou um bom encontro. Isso é tão bom. É bom você parar e começar a agradecer. Onde você está hoje, né? Onde nós estamos hoje. Senhor, muito obrigada pelo rema, né? Que libertou, tem aberto nossa mentalidade, né? Tem sido uma escola de inspiração, não só de palavra. De transformar vidas, de transformar casamentos, de transformar histórias. Essa palavra que nós recebemos é poderosa, meu irmão. Seja grato a cada dia. Tenha um coração agradecido. Senhor, eu te dou graça pela tua palavra, que me libertou e me mantém liberto. Amém? Aleluia. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre provocando ou vivendo o sobrenatural nas nossas vidas através da oração. Provocando, vivendo o sobrenatural, né, através da oração. Falar um pouco sobre oração, sobre viver nesse ambiente sobrenatural. E quando eu falo de sobrenatural, né, eu não estou falando de coisas, né, de ver coisas, né, toda hora. Não estou falando disso. Sobre é acima do natural. Além do natural. Nós vivemos a cada dia, a cada instante, além das coisas naturais. Além daquilo que nós podemos ver, né, tocar, mas nós fomos chamados para viver pela fé a cada momento. E quando eu falo do sobrenatural, é isso. Você está numa arena, num lugar diferenciado. Num lugar onde o seu espírito reina e não sua carne. Amém? Sobre essa oração. E oração, ela tem vários tipos, né? O irmão Reagan, não rema você também. Quem já fez um rema aqui? Amém? Eita, muita gente. Quem está fazendo agora, quem entrou agora? Um grupo bom também, glória a Deus. Que você que não fez vai fazer em nome de Jesus, amém? Então tem uma matéria lá, oração que prevalece. E tem um livro do irmão Reagan, né? Vários livros sobre oração. E ele fala algo interessante, né? Que a oração é como oração... Tem uma palavra só, mas tem vários tipos de oração. E ele dá um exemplo interessante, né? É como uns jogos. Jogo é uma coisa só, jogo. Mas você sabe que cada um tem sua regra. Não é verdade? Então, se você for jogar futebol, se você pegar na bola e não for goleiro, nem tiver na lateral, estou sabendo, viu, de futebol, assistia muito, até meu marido me traumatizar, né? Ele assistiu tanto que me traumatizou. Estou brincando, gente. Então, eu entendo, né, um pouquinho de futebol. Então, se você pegar na bola com a mão, é falta, né? Não pode. E se for naquela área, na pequena área que chama, né? É pênalti. Ali, a jogadora ali. É pênalti, não pode. Mas já no basquete, você joga com as mãos. Você não pode jogar com os pés. Então, a mesma bola, são jogos, mas são regras diferentes. Então, as orações, oração é uma coisa só. É comunhão com o nosso Pai. É conversar. É declarar a palavra dEle. É adorar. Ações de graças. Isso tudo são tipos de orações. Petições, né? Oração da fé. Mas cada uma tem uma maneira. Oração de consagração. Cada um tem uma maneira, mas todas são oração. Mas o que é importante nós entendermos, eu não vou falar sobre cada uma, porque isso aí você vai aprender no rema e outras oportunidades, a gente pode destrinchar cada uma. Mas eu quero nos instigar hoje a vivermos uma vida diferenciada, uma vida de oração. Amém? Uma vida que nós podemos acordar do amanhecer até o entardecer, até anoitecer, estarmos conectados no reino espiritual.
Estarmos ligados no reino espiritual. Estarmos mais fortes no espírito do que na carne. Mais sensíveis no reino do espírito. Eu tenho uma frase de um livro, eu estava fazendo um estudozinho de uns livros sobre oração muito bons. E ele fala o seguinte: que a oração seja a chave da manhã e o ferrolho da noite. Amém? Que a nossa oração possa abrir as portas logo do amanhecer, de coisas nas nossas vidas, e de noite possa fechar, para que nenhum mal possa chegar na nossa casa. Ou seja, estejamos através da oração, abrindo coisas e fechando coisas nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Aleluia. E eu queria que a gente abrisse lá em 1 Tessalonicenses 5,17, eu vou ler com vocês. Paulo nos instigando, ele fala: orai sem cessar. Orai continuamente, incessantemente. Está sempre orando, né? E 1 Pedro 4,7, tem vários versículos, eu vou pegar só alguns. 1 Pedro 4,7. Deixa eu ler aqui. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Tem uma versão que diz: mantenham uma vida de oração. Ou seja, se dediquem à oração. Então, essas orações, vocês podem estar nós podemos estar o dia conectados. Uma oração de adoração, de gratidão, né? Oração em línguas, oração da fé, de declaração, petição ao Senhor. Então, quando ele diz orar sem cessar, se Paulo falou, é porque é capaz. Nós estarmos o dia continuamente orando ao Senhor. Principalmente quando a gente está vendo que o fim está se aproximando. Que Jesus está voltando. Nós temos que ser o diferencial dessa terra. Nós temos que ser a diferença, o sal dessa terra mesmo. O que dá o sabor, a diferença na terra. Amém? Então, a oração é o poder que quando você se une a seu Pai, algo vai acontecer. Quando você se une a seu Pai em oração, eu sei que tem dentro de mim alguma coisa. Quando eu paro para orar, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Há poder na oração do justo. Primeira consciência que eu quero que a gente tenha mesmo. Você não é qualquer um. Você foi comprado por um alto preço. O Espírito Santo habita dentro de você. O maior habita dentro de nós. Então, quando a gente abre a boca para declarar alguma coisa, para falar algo, alguma coisa vai acontecer. Então, nunca vá chegar na presença do seu Pai, do Todo-Poderoso, e o Espírito Santo habita de você, habitando dentro de você, você vai pensar que vai sair da mesma maneira, porque não vai. Você vai ser transformado, o que você falar vai acontecer, porque você está orando a palavra da fé. Amém? Em Tiago 5,16, queria que a gente abrisse lá também. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, muito pode, quando você começa a orar, começa a se colocar diante da presença de Deus, muito pode a nossa oração. Então, tenha esse entendimento. Quando você abre a sua boca para declarar coisa, se prepare, porque algo vai acontecer. Você nunca vai ter esse processo, né? Eu vou orar para a vida de tal pessoa. Será que vai acontecer? Não, mas vai acontecer. Alguma coisa no reino espiritual vai acontecer. Essa consciência nós temos que ter, do poder que habita dentro de nós. Não é por você mesmo, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Algo tem que acontecer. Existe uma autoridade nas nossas vidas. Quando a gente abre a boca, vai acontecer. Eu lembro de um testemunho. São várias coisas, né? Você está sensível à voz do Espírito. Eu lembro de um testemunho que eu estava saindo aqui da igreja. Já contei aqui. Esse foi um testemunho pessoal meu, amém? É, claro, né? Aí, eu estava saindo aqui da igreja, depois de um culto fervoroso. E quando você está cheio da presença, que você está ousado, você se comporta de maneira diferente. Né? Quem é você quando está cheio da presença? Quem é você quando não está cheio da presença? É diferente. Não tem para onde correr. Você age de maneira diferente. E, de repente, eu saí antes, né? Júnior saiu depois. Eu estava no carro, né, com minha sogra, cheio de criança. E, de repente, parei no sinal, no culto da noite, domingo, e uma pessoa, endemoniada provavelmente, chegou, botou o rosto assim, bateu e fez: passa o celular, senão eu vou dar um tiro na tua cara. Aí eu olhei assim, cheio de menino dentro do carro. Eu olhei assim, olhei para ele, vi que ele não estava com arma também não. Eu disse: saia daqui agora, em nome de Jesus. Ele deu um passo para trás. Eu: saia em nome de Jesus. Ele: não, tá certo, tá certo. Aí saiu, foi para outro carro. Eu disse: sai desse carro também, em nome de Jesus. Aqui ninguém perto de mim vai ser assaltado, não. E ele foi-se embora. Então, quando você está cheio da presença e com a consciência da presença do Espírito Santo, você tem uma ousadia que vem dos céus.
Amém? Então, quem é você cheio da presença de Deus? Isso foi uma experiência naquele momento particularmente. Não estou dizendo para você imitar, não. Seja direcionado, guiado pelo Espírito. Deixe seu espírito forte, para você ter uma resposta para cada situação. Quando você está sensível, está nesse reino sobrenatural, além do natural, você tem uma resposta para cada situação. Pessoal, né? Cada pessoa tem sua vida, suas decisões, mas quando você está cheio de Espírito, você vai ter a decisão certa. O processo é que muitas vezes a gente quer ter as respostas, mas não quer orar para ver o que é que Deus está falando. Oração é comunhão, você fala e você escuta. Você tem que, rapaz, eu estou querendo alguma coisa, estou querendo uma decisão. Meu irmão, minha irmã, se coloca de joelho em oração. Busca, há poder na oração. Eu falei no culto das mulheres, foi muito forte quando o pastor Humberto aqui no culto, no domingo à noite, ele falou sobre a oração pelos filhos. Você passar 30 dias orando pelos seus filhos em línguas. Meu irmão, se você pegar isso e você praticar, algo já está acontecendo no reino espiritual. Às vezes a gente não está nem vendo. Tá nem o que está acontecendo, não estou vendo nada. Mas estou dizer, algo já começou a acontecer. Quando a gente começa a orar por pessoas, começa a declarar vida, as coisas começam a acontecer. Os anjos já começam a trabalhar. Aleluia. Abre lá em Daniel 10, 12. Eu vou ler com vocês também aqui. Olha que interessante. Então me disse. Deixa eu abrir lá, que eu quero ler com vocês um pouquinho antes. Daniel 10. No versículo 2, fala o seguinte. Daniel 10, 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Então, aconteceu algo, né? Que Daniel foi buscar o Senhor. E a Bíblia fala que por 3 semanas ele pranteou, ele orou, ele buscou ao Senhor. Aparentemente não tinha resposta. Mas só que é só aparentemente, meu irmão. Quando a gente começa a orar, alguma coisa está acontecendo. Aleluia. E no versículo 12 fala: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é porque eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Então, a partir do primeiro momento que Daniel foi orar, as coisas já começaram a acontecer. Os anjos já começaram a movimentar. Pode ter luta lá. Deixa eu dizer uma coisa. Foi a luta entre os anjos. A batalha espiritual foi entre os anjos. E eles vencem, que eles sempre vencem. A batalha espiritual não é sua. O seu papel é o quê? Se ajoelhar e orar diante do Senhor. E confiar dentro do Senhor. Ah, estou numa batalha. Não, você está em oração. Eu estou orando, eu estou jejuando. Os anjos podem entrar em batalha. Mas ele está entrando em batalha a meu favor. Mas desde o primeiro dia que você se colocou diante do Senhor, os anjos começaram a se mover. As coisas começaram a se mover. Então, qual é o meu papel? Nos enchermos dessa presença. Nos enchermos a cada dia. Está todo dia mais fortalecido no Espírito. O irmão Reagan dá um exemplo também bem interessante sobre 2 cachorros, né? Que um homem tinha lá nos Estados Unidos, o pessoal tinha muita briga de cachorro, né? O preto e tinha um branco. E o pessoal vinha apostar, aposta no preto, no branco, ele sempre apostava em um. Ele apostava no branco, aí o branco ganhava. Aí depois, outra vez, vinha e apostava no preto, o preto ganhava. Aí uma pessoa ficou, rapaz, todos o que você aposta, ele ganha. Qual é o segredo? Aí ele fez, aquele que eu alimento, eu aposto. E aquele outro que eu não aposto, é porque eu não estou dando alimento a ele fica fraco. O que é isso? Alimente seu espírito. Deixe seu espírito forte. Forte no Senhor. Amém? Porque ele vai vencer toda a batalha. Tudo que acontecer, ele vai vencer. Quem estava aqui na Conferência da Graça do irmão Luciano? O grupo veio, foi poderoso, né? Ele falou um pouco sobre jejum, não é verdade? Ele falou de como é importante isso, fortalecer o espírito. O espírito dele estava tão forte que ele estava dizendo, né, irmão Luciano Subirá, que às vezes tem coisas que o pessoal confrontava ele e disse, rapaz, não consigo ficar chateado. Não é possível. Diz que até a esposa dele ficou brincando com ele, de tão forte que ele estava, porque ele estava resguardado na presença de Deus. Então, o que eu quero chamar nessa noite para a gente? Nos fortalecermos no espírito. Através da oração. Crente que é crente, ora. Crente ora, meu irmão. Não tem para isso, não. Crente ora, crente congrega. Amém? Crente ora é a característica do crente. E crente congrega. Então, em todo lugar que você for, qual é crente? Qual é a tua igreja? Não é verdade?
Rapaz, tu ora por mim, ó, tu ora aqui, tu ora por mim. A pessoa nem conhece muito você, mas sabe que é crente, pede uma oração, não é verdade? Porque sabe que sua oração funciona. Porque você tem entendimento que você ora a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, Deus é bom em todo tempo. Então, na oração também, a gente reconhece a nossa dependência de Deus. Você entende que sem Deus a gente não vai para canto nenhum. Sem Deus não vamos para canto algum. Você é totalmente entregue ao Senhor. Amém? Então, entender que Ele é a resposta de todas as nossas deficiências, né? Entender que Ele é a resposta do nosso medo, da nossa ansiedade, de faltas que tem, de dúvidas. Deus é a resposta de tudo para as nossas vidas. O que você estiver precisando, corre para a presença de Deus. O que você estiver desejando, corre para a presença de Deus. A oração não é o fim, é o início. Quando você começa a orar, é o início de coisas que vão começar a acontecer na sua vida. Amém? O que nós somos hoje é o que nós oramos e declaramos e que falamos ontem. Você sabia disso? Que sua palavra tem poder? O que você fala sobre sua vida, sobre sua família, sobre suas finanças, sobre seu corpo físico, tem poder? Então, o que você fala, o que você declara, o que você falou hoje, você está vivendo hoje. Eita, rapaz, emprego está muito difícil. Misericórdia, tira isso da tua boca, meu irmão. Declara o contrário. Chama a existência ao contrário. Emprego está muito fácil. Para mim está brotando assim, ó. Eu escolho o que eu quero. E começa a falar coisas que você quer, de acordo com a palavra de Deus. Rapaz, meu filho é um danado. Sabe o que é danado? Condenado ao inferno. Fala isso não. Meu filho é uma bênção. O menino pintando e bordando, fazendo o que for. Mas você não vive pelo que você vê, mas pelo que você crê. Aleluia. Sua palavra, ela tem poder. Aleluia. Começa a declarar. É uma bênção. É uma bênção. É salvo. Louva ao Senhor. Engrandece ao Senhor todos os dias da vida dele. E começa a declarar aquilo que você vê. Essa é uma vida do sobrenatural. Naturalmente acontecem essas coisas, mas eu não vivo pelo natural. Eu vivo pelo sobrenatural. Além daquilo que eu vejo. Aleluia. Essa palavra é real, meu irmão. Aleluia. Eu entrei no Verbo da Vida em 1999. Estou até hoje aqui, firme e forte, declarando e perseverando nas mesmas coisas. E temos vivido grandes coisas no Senhor. Por quê? Porque essa palavra funciona. Ela nos libertou, nos deu uma nova vida. Meu irmão, que coisa gloriosa. É você estar no lugar certo e na hora certa. Aleluia. A presença de Deus, a presença de problemas, ela não indica a ausência de Deus. Porque problema todo mundo vai ter. Mas a gente tem um diferencial, a presença de Deus nas nossas vidas. E quando nós entendemos isso, meu irmão, a gente vai passar por tudo que for. E nada vai abalar a gente. Vai ter o dia mal? Vai, claro que vai. Mas e daí? O maior habita dentro de nós. Aleluia, aleluia. Persevera na oração. Rebeca ainda não chegou. Meu irmão, persevera até que aconteça. Não desiste. Nós não somos daqueles que desistem, mas nós somos aqueles que perseveram, que vão até o fim. Tá piorando a situação, é porque a bênção está na esquina. É verdade, sim. A fornalha está aumentando, e daí? Eu persevero na presença do meu Deus. Eu não desisto. Aleluia, aleluia. Então, quando nós temos essa consciência de oração, essa vida de oração, coisas acompanham nossas vidas. Nós vamos ser diferenciados, né? E eu vou falar algumas coisas aqui para você, né? O que a oração faz nas nossas vidas. O que nós estarmos nesse ambiente, nessa atmosfera, faz nas nossas vidas. Uma das coisas te coloca no lugar certo na hora certa. Amém? Ela te coloca no lugar certo na hora certa, quando você vive uma vida de oração. Glória a Deus. Seja local físico, seja local de livramento, local de milagre, local de cura, de portas de emprego aberta. Mas eu sinto uma coisa, quando você vive em oração, parece que de repente, né? Só que nem de repente, você está vivendo uma vida de oração. Rapaz, eu tive um desejo de bater naquela porta. Eu tive um desejo agora de ir para aquela empresa. Nunca pensei, mas hoje veio esse desejo de ir para aquela empresa. De visitar aquela escola, de visitar aquela pessoa. Por quê? Porque você está sensível ao reino espiritual. Amém? Deixa eu contar uns testemunhos para você, para abençoar, né? Minha sogra é uma bênção nas nossas vidas. Uma bênção, irmã Fátima. Sempre ora pelas nossas vidas. E existem testemunhos que lhe dão livramento, né? E existe um poder na oração que lhe deixa conectado, porque a oração não tem distância.
A oração, meu filho, o que for, e não tem obstáculo nela. Atravessa e pega a flecha que você lançar. Onde você lançar, a oração vai pegar. E quando o Júnior era solteiro ainda, ele trabalhava, né, numa empresa de cargas, transporte de cargas, e andava muito de ônibus. Às vezes eram 11 ônibus no dia. E por canto, pronto, era um movimento, né? E ele sempre de manhã, ele passava no banco para fazer, quando recebia, fazia o depósito e depois ia lanchar. Ia almoçar, não sei. E nesse dia específico, minha sogra estava dizendo que ela começou a ter um peso muito forte dentro dela. Oração de intercessão. E ela teve um peso muito forte, porque ela sempre orava pelos filhos, agora pelas noras, né, tudinho, e sempre orando. E ela disse, mas nesse dia foi diferente, um peso veio. E ela disse que se ajoelhou e começou a declarar, orar, até que veio aquele alívio. E passou, né? Aí, de repente, Júnior liga falando, né? A rota dele mudou. Por quê? Quando você está debaixo de um poder de oração, meu irmão, você sai e vai para um lugar de livramento. Depois vai para aquele lugar, mas primeiro o livramento vem. E ele disse que, em vez dele ir para o banco, ele disse, rapaz, deu uma fome excessiva em mim. E levou primeiro lanchar. E ele não fazia isso. E ele foi comer lá, depois comeu todo dia e veio aquele movimento. E quando ele foi no banco, tinha acabado de ter um assalto com tiroteio. E ele disse, meu Deus do céu. E teve bala, não sei o que aconteceu lá. O pessoal foi todo mundo roubado. Ele chegou lá ileso, fez o depósito dele e foi embora. E eu disse, rapaz... E ele falando para minha sogra, ele disse, só pode ter sido Deus. Porque a rotina foi mudada por causa do livramento, por causa de uma pessoa que estava orando. Então, quando você tiver uma impressão no Espírito por orar por alguém, não é expressão, é Espírito Santo, não é impressão. É o Espírito Santo te chamando para você ser um intercessor de alguém. Você declarar a vida para alguém. Então, a oração ela não deixa nesse ambiente. É esse sobrenatural que eu falo, você não ser pego de surpresa. Né? Em João 16:13, bota aí rapidinho. Nós não somos pegos de surpresa, né? João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, crente não é pego de surpresa. Aleluia. Eu lembro de uma vez também, nessa mesma empresa, a empresa estava falindo e a gente estava orando, e eu tinha muito receio, assim, porque a gente estava às contas, né? Tinha um salário fixo, e aquele peso vinha angustiado, meu Deus, não vai ser demitido, misericórdia. E eu trabalhava também, e aquele processo. Só que, deixa eu dizer uma coisa, a notícia mal e a notícia boa vai vir para todo mundo. Mas quando você está em oração, pega você de maneira diferente. Pega você bem estruturado. E eu lembro que no outro prédio ainda, lá onde é o Rema, era a igreja da gente, tinha momentos de oração de manhã cedo. Eu sei que algumas pessoas participaram aqui. E depois de uma oração dessa, o pastor Humberto chamou o Júnior. Disse, Júnior, eu vi uma lista de demissão e vi teu nome nessa lista de demissão. Aí Júnior foi, pastor, como é que eu vou dizer Rebeca um negócio desse? Mas amém. Mas só que essa notícia pegou ele fortalecido. Quando você está em oração, quando você vive essa vida de oração, a notícia mal pode vir, mas você entende quem é sua fonte. Você entende, não, está vindo a notícia mal, mas eu vivo uma vida de oração, eu sei que a minha fonte é o Senhor. Eu sei quem é o meu Deus. Aleluia. E ele ficou calado, não me disse. Foi para a empresa e eu fui trabalhar, ele foi mais cedo, né? Eu fui mais tarde na época. E dirigindo, e comecei a orar em línguas, aquela oração em línguas. E de repente subiu aquela nota, Júnior vai ser demitido. Só que a fortaleza já estava em mim. Aí, de repente, Júnior liga, né? Eu no carro ainda, Júnior ligou. Bequinha, ele chama Bequinha. Bic, tá aonde? Não, estou dirigindo, indo para o trabalho. Aí eu já falei logo, tu vai ser demitido, né? Ele fez, quem te disse? Eu tinha o Espírito Santo, tenho minhas fontes. Que ele me diz, ele disse, Rebeca, você pediu para botar a demissão. E foi a última lista de demissão que pôde ganhar todos os benefícios, porque decretaram falência, não pagou mais a ninguém. Mas assim, você se coloca no lugar onde você não é pego de surpresa, onde há livramentos. Aleluia. E mesmo que você passe pelo fogo, você será livre. Aleluia. Eu lembro também de outra vez, estou contando aqui para você entender que há poder na oração. Quando você está sensível à voz do Espírito. A gente estava tudo numa conferência também de Campina Grande. E nessa conferência, a gente sempre tinha menos pastores, né? E sempre vinham duas pessoas aqui para estar, geralmente os homens, né? Para ministrar de manhã e só tinha de manhã à noite o culto. E nessa manhã foi Júnior e pastor Ricardo. E Júnior pegou o carro do pastor Ricardo para dirigir. E de manhã cedo eles vieram e tinha um momento de oração com Ila. De manhã cedo. E eu foi eu e Vanessa, vamos orar, Vanessa. A gente bora, começou a orar. E de repente veio aquele peso em mim.
E eu disse, em nome de Jesus, eu vi que era peso de morte. Eu não identifiquei onde era, só comecei a orar. Orar declarando, né? Vida e não morte, declarei. Até que veio o alívio. Acabou, comentei com Vanessa, certo, né? Acabou amanhã, a gente almoçou, acabou o culto, o Júnior chegou de tarde, descansou. Quando a gente estava se arrumando, eu lembrei e comentei com o Júnior. Eu disse, Júnior, tu nem sabe, quando estava de manhã, teve um peso de morte tão grande, acho que era 9 e pouco. Ele, que horas? 9 e pouco. Ele, eu não ia te contar não, porque para tu não ficar receoso de viajar comigo, mas a gente sofreu um acidente. Eu disse, o quê? Ele disse, mas foi um livramento. Por quê? Porque ele disse que na estrada, na BR lá, ele deu alguma coisa, que ele fez aquele desnívelzinho, e ele puxou o freio de mão, o carro ia virar, ia vir um caminhão e ia bater. Só que, em vez de fazer isso, o carro foi para o matagal. Aí disse que o pastor Ricardo estava dormindo, acordou, ele disse que em câmera lenta viu o matagal, né, as canas de açúcar, e o pastor Ricardo, o que é isso, Júnior? E o matagal descendo assim atrás deles, e Júnior olhando assim. Ele só lembra disso. E o carro não teve nada, teve umas moças, poucas, mas de livramento pleno da saúde. Mesmo que passe, aleluia, não vai atingir as nossas vidas. Então a oração faz isso, nos deixa forte para passarmos por várias situações, né? E mesmo que a gente passe, não vai acontecer nada. E eu queria que a gente abrisse lá em Isaías 43, 1 e 2. Aleluia. Abra aí que eu vou abrir aqui também. Deus é bom. Isaías 43. Aleluia. Olha o que fala. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor de Israel, o teu Salvador. O 13 fala, 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Então não temas, porque Ele é conosco. Podemos passar pelo fogo, pela água, mas não vai fazer nada contra as nossas vidas. Então a oração nas nossas vidas, esse ambiente sobrenatural, nos deixa nessa atmosfera. Vem a notícia ruim, vem. Mas se essa notícia, né, digamos, do desemprego de Júnior viesse há um tempo atrás, que não tivesse forjado em oração, né, qual é a minha reação? Podia começar a falar coisa errada, começar a murar, me entristecer. Aí não teria o resultado que a gente teve, porque depois de uma semana ele estava empregado novamente. Então, quando você está forte, há uma cadeia de coisas. A notícia vem, mal vem, mas vai encontrar, chegou atrasada. Vai encontrar uma fortaleza tão grande que vai servir só de degrau para você crescer mais. Aleluia, aleluia. Deus é maior em nossas vidas, amém? Outra coisa que a oração faz nas nossas vidas é deixar mais parecidos com o nosso Pai. Você fica mais parecido com o nosso Deus, né? A gente canta tanto, né? Aquela partezinha, né? Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. A gente canta tanto isso. Eu queria que a gente abrisse lá no Salmo 115. Você entender, cada vez que você se aproxima do Senhor, mais parecido você fica com Ele. Mais parecido da glória, mais cheio de amor, mais falando coisas certas. Jesus falava, né? Eu não falo o que eu quero falar, eu falo o que eu ouço meu Pai falar. Então, você vai começar a falar o que o Pai quer que você fale. Não qualquer coisa, mas declarar coisas certeiras. Né? Feito Eclesiastes 10:10 fala. Você vai afiar o seu machado. E quando você der a machadada, vai ser certeira. Amém? No Salmo 115, ele começa a falar, no versículo 2. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? Aí ele começa a falar, prata e ouro são os ídolos deles. Obras das mãos de homens, não tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, e começa a falar. E o 8 fala, que é o que eu queria falar. Tornam-se semelhantes a eles, os que o fazem, e quantos nele confiam. Então, quando a pessoa depende de coisas naturais, quando a pessoa adora, ora, vai atrás de coisas naturais, né? Ela começa a ficar semelhante a essas coisas.
Mas quando você começa a adorar, a orar para um Deus que é vivo e verdadeiro, você começa a ficar semelhante a Ele. Aquilo que você adora, você se parece. A adoração é um tipo de oração. Aquilo que você se rende, aquilo que você adora, você se parece mais. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que nós temos que fazer com a oração é construir o nosso futuro. Eu vi uma frase poderosa também, né? Dê o patrimônio da oração aos seus filhos. Amém? Dê o patrimônio da oração aos seus filhos. Então a gente constrói tantas coisas e é certo, é lícito, nós temos que fazer, né? Construir coisas naturais, crescer, né? Comprar coisa para eles, apartamento, o que seja, patrimônios naturais. Mas algo que ninguém pode roubar é a oração sobre a vida dos nossos filhos. Dê aos seus filhos um patrimônio de oração. Aleluia. Eu creio, meus irmãos, que muitos livramentos, muitas coisas, né? Não aconteceram na vida de pessoas, na vida de filhos, por causa da oração do justo. Em carnavais da vida, em São João, que seja, né? Obras, festa da carne mesmo. Muitas coisas não acontecem por causa da oração do justo. Por oração de mães e pais, de avós que estão plantando, estão regando a vida. De oração de pessoas. Ele pode ir para onde for, para o lugar que for, para o país que for, está cercado e está cercado pela oração dos pais. Não tem jeito, está impregnado. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes começa a ficar desgostoso com as coisas no mundo. Eu não estou entendendo, não estou querendo fazer mais isso. Eu não estou querendo mais praticar isso. Por quê? Está impregnado com a nossa oração. Então começa a construir o futuro de pessoas da sua casa com oração. Deixa eu dizer, você não perdeu para Satanás, não. Aleluia. Você não perdeu para Satanás. Ele não tem esse poder. Aleluia. Eu creio em salvação na sua casa. Eu creio em volta, em renovo, em restituição. Restituição na nossa casa, em nome de Jesus. Aleluia. Quem vence, o vencedor é Jesus Cristo. O vencedor na nossa casa é o Senhor Jesus. Aleluia. Pessoas que estão cegas espiritualmente, agora eu declaro em nome de Jesus, olhos espirituais abertos, enxergando o plano da salvação. Em nome de Jesus, cremos no poder da oração. Onde quer que esteja seu familiar, eu creio agora, em nome de Jesus. Você pode parar um pouco, pode vir um teclado, por favor. Pode parar um pouco e começar a orar por essa pessoa que veio na sua mente. Eu creio no poder do Espírito. Eu creio que na unção nesse momento, resgatando em nome de Jesus, nesse momento livramento, onde quer que ele esteja, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, por livramento na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, não morrerá, mas viverá e contará os feitos do Senhor. O nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. Não há nada mais poderoso do que o nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque salvação há na nossa casa. Oh, nós geramos nesse momento salvação. Nós veremos o fruto da nossa oração. Não é em vão. Cada vez que abrimos nossas bocas para declarar coisas, aleluia, os anjos começam a trabalhar. O Espírito começa a agir. Rios do Espírito em nome de Jesus em cada lar. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 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 Há poder no nome de Jesus. O nosso Rei está vivo. Não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, que pode mudar qualquer situação. Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Ora, meu irmão. Ora nesse momento. Clama. Súplicas. Daniel passou 3 semanas com súplicas. Aleluia. Mas desde o primeiro momento já começaram a agir coisas. Nada pode te calar. Deixa eu dizer uma coisa. Nada pode te calar. A tristeza não pode te calar, meu irmão. Às vezes se levanta uma notícia tão pesada, principalmente quando é dos nossos, não é verdade? Chega a bala as emoções. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nada pode te calar. Nada pode calar o poder de Deus através da sua boca, declarando coisas sobre a sua família. Aleluia. Há poder quando você começa a entrar nessa atmosfera. Você decide não se preocupar.
Você lança, pai, ó, eu desisto. Mas eu não desisto da pessoa, eu desisto de me esforçar. E eu lanço diante de ti. E continuo em oração. Aleluia. E de repente, em Atos fala que Paulo e Silas foram presos, mas eles continuamente oravam e cantavam louvores ao Senhor. E de repente, aleluia, de repente na sua vida, aleluia, portas vão se abrir. Aquilo que estava fechado vai ser aberto. Aquilo que parecia impossível. Só dizer uma coisa, só lembrar você, o nosso Deus é Deus do impossível. Aleluia, agindo Deus, quem impedirá? Agindo nosso Deus, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Você pode passar pelo que for, mas você não vai ser atingido, meu irmão. Você pode ficar de pé. Aleluia. Josafá teve uma má notícia. Ele teve medo. Mas eu disse uma coisa, ele pôs-se a buscar o Senhor. E ele apregoou o jejum, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia sempre fala em vários textos de Atos, sobre oração e jejum. A gente virou o ano falando um pouco sobre jejum. Depois veio o pastor Janduí e falou sobre jejum. Ou foi o pastor Luciano também? Foi o pastor Luciano. Meu irmão, a igreja tem que trabalhar isso. Nós temos que ver mais uma vida de jejum, em prol de coisas, em prol da sua vida. Deus não vai mudar não, Ele está naquele mesmo lugar. Mas nos deixar mais sensíveis à voz do Espírito. Aleluia. Existe mais para a igreja. Existe um poder maior na igreja. Aleluia.